Muito bem, então, pessoal, estamos de volta para mais uma aula, né? A aula da semana passada a gente trabalhou o conceito físico, né? Conceito que é utilizado tanto na física como na química de densidade, né? Densidade, massa dividido por volume, tá? Nesta semana, a aula desta semana, a gente vai extrapolar um pouco este conceito de densidade da física e da química, agora para situações aplicadas na agropecuária, tá? Situações aplicadas na parte do contexto do curso técnico, né? Da área técnica do curso de agropecuária, tá? Muito bem, então vamos lá, né? Vamos ver aqui, então, o que nós temos no nosso material. Então, a gente vai trabalhar, então, a questão da densidade na agropecuária, tá, gente? Muito bem, primeira coisa ali, ó, o conceito tradicional de densidade, né? Então, utilizado na física e na química, ele pode também ser utilizado em diferentes situações, né, no contexto da agropecuária, com algumas adaptações, tá? Então, o que nós vamos ter? Algumas das possibilidades desse uso do conceito são densidade de plantio ou semeadura, tá? Produtividade, densidade do solo, taxa de lotação, densidade máxima de carga em veículos de transporte terrestre de animais e uma série de outras possibilidades, tá? Vocês até estão trabalhando já com os problemas que o professor Julian propôs para vocês em matemática, e lá vocês trabalham com a densidade de plantas, né? A densidade de plantas, ela é decorrente da densidade de plantio e semeadura, né? A gente faz o plantio e a semeadura com a densidade de sementes ou de plantio de mudas, né? E às vezes nasce mais de uma semente, precisa fazer o desbaste e aí sobra só uma planta, tá? Então a densidade de planta é pós-desbaste, mas a gente vai ver isso mais adiante também, tá? Então essas são as possibilidades que a gente vai trabalhar ao longo da aula de hoje. Muito bem, comecemos pela primeira aqui então. Densidade de plantio ou semeadura, tá? O que vem a ser isso, né? Isso então é definido como sendo o número de plantas por unidade de área, tá? Plantas que são plantadas, né, na parte do plantio, no momento do plantio, tá? Tem um papel muito importante, então, no rendimento de cada cultura vegetal, né? Uma vez que pequenas variações na densidade, tá, acabam tendo grande influência no rendimento final da lavoura, certo? A densidade de plantio inadequada é uma das causas responsáveis pela baixa produtividade das mais variadas culturas vegetais aí no Brasil, tá? E aí, no caso, a densidade de plantio inadequada, ela pode se dar por um excesso de plantas, né? Um excesso de plantas, ou por uma escassez de plantas, tá? Vamos ver aqui, então, como é que a gente vai definir a densidade de plantio? A densidade de plantio nada mais será do que o número de plantas, né, plantadas ou de sementes, tá? Se estiver falando de semeadura, de sementes, certo? Por unidade de área. Se vocês extrapolarem lá para as atividades de matemática, né, a densidade de plantas também será a mesma coisa, né? Será o número de plantas pós o processo de desbaste dividido pela área. Tá? Então, é o número de plantas que sobra dividido pela unidade de área. Tá? As unidades, bom, a gente pode ter plantas por metro quadrado, plantas por hectare, sementes por metro quadrado, sementes por hectare, tá? Então, e outras variações possíveis dessas unidades. Tá? As mais utilizadas serão essas aí que a gente vai trabalhar. Bom, coisa importante, tá, gente? Muito importante, ó. O rendimento de uma lavoura, ele se eleva com o aumento da densidade de plantio, ou seja, quanto mais a gente plantar numa determinada área, tá, maior vai ser a produtividade, tá? Só que o que acontece? Você pode ir aumentando a quantidade de sementes ou de mudas plantadas nesta área até que chegue num ponto máximo, que a gente chama de densidade ótima. A densidade ótima é aquele ponto onde você vai colocar o maior número de plantas possíveis por área, tá? Para que se obtenha maior produtividade. A partir dessa densidade ótima, se você aumentar a densidade de plantas além desse valor definido como densidade ótima, que vai depender de cada cultura, tá? O rendimento, né,
nesse ponto, a partir desse ponto, o rendimento vai acabar diminuindo, tá? Então, você tem um aumento da densidade de plantas, mas acaba resultando num decréscimo progressivo da produtividade de lavoura. Ou seja, não adianta querer colocar, vou plantar muito, 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 muito por área, né? Para obter mais. Não, se você ultrapassar o valor da densidade ótima, quanto mais plantas você colocar, ou mais sementes você colocar nesse momento do plantio, né, pior será o resultado de produtividade da sua cultura que você está semeando ou plantando no caso, tá? Então, isso é muito importante. Quando é que a gente tem o melhor rendimento, o melhor resultado? Quando a gente atinge a densidade ótima, tá? Menor que a densidade ótima, diminui a produtividade. Maior que a densidade ótima, diminui a produtividade também, certo? Mas o porquê disso, tudo detalhadamente, vocês vão aprender mais com o professor Bruno na disciplina de Agricultura 1, certo? Muito bem. Exemplo 1 que a gente tem aqui, então, ó, nós temos o seguinte, ó. Um agricultor resolveu plantar beterrabas em um canteiro de dimensões de 50 centímetros por 2,8 metros de comprimento. Sabe-se que a densidade média de plantio para a beterraba é de 25 plantas por metro quadrado, tá? E que recomenda-se a semeadura de 4 sementes para a obtenção de uma planta após o desbaste, né? Por que 4 sementes? Porque pode ser que das 4 sementes germine só uma, pode ser que germine 2, pode ser que germine 3, e na melhor das hipóteses pode ser que germine as 4, tá? Só que você não vai poder deixar 4 plantas de beterraba juntas, então você vai desbastar. O que é o desbaste? Você retira o excesso, deixando só uma planta por cova, né? Uma planta por local. E claro, aquela que melhor se desenvolver, que você vai observar que está melhor desenvolvida. As outras você remove e deixa só uma, tá? Você não vai ter competição entre elas e nenhuma delas vai se desenvolver muito ao longo do tempo, certo? Então, o desbaste é isso. É a retirada do excesso de plantas por local de plantio, tá? Então, após, né, a retirada desse desbaste, após os desbastes, determinar então neste problema qual é o número de sementes necessárias para realizar o plantio desse canteiro, tá? Então, eu preciso comprar lá um tanto de sementes, mas eu preciso estimar quantas sementes eu preciso, certo? Bom, a gente vai estimar o número de sementes a partir da densidade de plantio, tá? Então, primeira coisa, ler o problema e tirar os dados. Quais são os dados que a gente tem? A gente tem ali os seguintes dados, ó. A largura do canteiro, 50 centímetros, que a gente vai transformar para metro, tá? Então, como é que divide o centímetro para metro? Né? Como é que divide? Perdão, como é que transforma? Eu já dei até a resposta, né? Divide por centímetro. Então, a gente de centímetro para metro divide o valor por 100. 50 dividido por 100 vai dar 0,5 metros de largura do nosso canteiro, tá? O comprimento dele é 2,8 metros. A densidade de plantio, né? O problema forneceu, disse que são o adequado, né? É 25 plantas por metro quadrado, tá? E aí, o problema também disse que são necessários 4 sementes para obtenção de uma planta. Então, em cada cova, eu vou semear lá 4 sementes, tá? Na expectativa de que nasça uma, pelo menos, né? E se nascer mais, eu vou extrair, eu vou arrancar o excesso e deixar só uma, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Quantas sementes eu vou precisar, então, para fazer o plantio desse canteiro? Tá? Primeira coisa que a gente precisa determinar é a área do canteiro. Então, a área do canteiro, como ele é um retângulo, né? A gente vai determinar a área fazendo o produto comprimento vezes largura. Então, eu vou ter lá 2,8 metros vezes 0,50 metros, tá? Então, desta forma, 2,8 vezes 0,50, eu obtenho como resposta 1,4 metros quadrados de área para o meu canteiro, tá? Bom, depois de determinada a área do canteiro, o cálculo seguinte que eu vou fazer é calcular o número de plantas. Como que eu vou calcular o número de plantas que eu vou ter neste canteiro? Bom, eu vou calcular o número de planta envolvendo a questão da densidade de plantio. Então, eu vou ter lá, a densidade de plantio será igual ao número de plantas dividido pela área. A densidade de plantios, o problema me deu o valor. Observem que eu vou colocar sempre as unidades no problema para facilitar e eu não esquecer na unidade no final. Tá? Então, eu vou ter 25 plantas por metro quadrado.
tá? É plantas dividido por metro quadrado, igual ao número de plantas, que é inicialmente o que eu preciso determinar, para depois determinar as sementes, tá? Então, preciso determinar inicialmente o número de plantas, dividido pela área do meu canteiro, que foi calculado inicialmente, que é 1,4 metros quadrados. Como o que eu quero calcular é o número de plantas, tá? A área que está ali, dividindo o número de plantas, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 25 plantas por metro quadrado, multiplicado pela área, que é 1,4 metros quadrados. Tá? Observem que o metro quadrado da área está em cima e o metro quadrado da densidade está embaixo. Então, vai simplificar a unidade metro quadrado com metro quadrado. Ela simplifica. Tá? E aí eu vou multiplicar, então, 25 vezes 1,4, que vai dar a minha resposta do número de plantas, que é igual a 35. Tá? 25 vezes 1,4 igual a 35 plantas, certo? Muito bem, agora que eu calculei o número de plantas, eu preciso quantas sementes eu preciso plantar, preciso ter, né? Quantas sementes eu preciso ter para fazer o plantio dessas sementes para poder obter 35 plantas após o desbaste. Muito bem. O problema me disse que são necessárias 4 sementes, tá? Para cada para obtenção de uma planta, pelo menos 4 sementes por cova, tá? Então, como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou calcular o número de sementes? Eu vou pegar o número de sementes por planta que precisa, que foi o que o problema deu, são 4 sementes por planta, tá? Isso é a densidade de semente por planta, é uma outra forma de se analisar o conceito de densidade, tá? Então, eu vou pegar a densidade de semente por planta, 4 sementes por plantas, e vou multiplicar pelo número de plantas que eu desejo obter neste canteiro, que são 35. Tá? Então, quando eu faço 4 sementes para cada planta vezes 35 plantas, a unidade planta com planta simplifica. E eu vou fazer o produto, a multiplicação, 4 vezes 35. 4 vezes 35 será igual a 140. E sobrou o que como unidade? 140 sementes. Então, para poder plantar esse canteiro, que tem dimensões 50 centímetros por 2,8 metros, para obter neste canteiro um número de 35 plantas, tá? Obedecendo a densidade ótima que o problema sugeriu, eu vou precisar um número de 140 sementes. Tá? Com 140 sementes, eu consigo obter 35 plantas após o desbaste. Pode ser que dessas 140 sementes germinem 60, né? 60 plantas. Aí eu vou lá e faço o desbaste. Arranco o excesso e deixo somente uma planta, né? Uma plantinha de beterraba por cova para obter o resultado da produtividade final, certo? Muito bem, dando continuidade então, vamos lá. O outro conceito, então, que envolve a questão de densidade é o conceito de produtividade, tá? O que vem a ser, então, a produtividade? A produtividade ela é definida, então, como a quantidade produzida de uma determinada cultura por unidade de área, tá? Em geral, então, né, quando a gente aumenta a densidade de plantio de semeadura, obtém-se um aumento na produtividade. Então, se a gente pega lá um canteiro de 1 por 1 e planta uma semente só, o máximo que vai nascer é um pé daquela cultura que eu plantei. Tá? Se eu plantar 2 sementes, pode ser que nasça 2 pés, ou não, pode ser que nasça só um. Mas a questão é, conforme eu vou aumentando a densidade de plantio, provavelmente a produtividade vai aumentar daquele espaço que eu cultivei. Tá? Claro, né? Contudo, é muito importante destacar que nem sempre a produtividade tem uma relação linear com a densidade de plantio de semeadura. Tá? Ou seja, quando a gente aumenta um, o outro vai aumentar também. Porém, quando a gente ultrapassa a densidade ótima de plantio, a produtividade da cultura então vai diminuir. Tá? Então, desta forma, com o aumento da densidade de plantio, né, de semeadura, vai haver uma redução na produtividade da cultura. Então, tem que cuidar, tá? A produtividade, ela não é uma grandeza diretamente proporcional à densidade de plantio no seu todo o espectro. Existe um intervalo em que
ela é linear, aumenta a densidade de plantio, aumenta a produtividade. Depois de determinado intervalo, ao se aumentar a densidade de plantio, diminui a densidade de produtividade, tá? A produtividade da lavoura, certo? Então tem que tomar cuidado. A gente sempre recomenda que se determine, que se consulte qual é a densidade ótima, que é onde você vai obter o melhor resultado possível para a sua lavoura, seja ela qual cultura você escolha plantar. E claro que cada cultura tem características específicas de densidade ótima, né? A beterraba vai ter uma, o milho vai ter outra, o feijão vai ter outra, e assim para todas as culturas, certo? Então a gente precisa pesquisar para saber qual é a produtividade ótima de cada cultura que a gente vai, então, semear por meio de sementes ou plantio por meio de mudas, ok? Muito bem, seguindo. Então, qual vai ser, então, o nosso resultado de produtividade? Como que a gente vai obter a produtividade? A produtividade a gente vai obter dividindo a massa produzida, né? Quanto que aquela lavoura produziu de massa, dividido pela unidade diária cultivada, então, da lavoura, tá? As unidades, o quilograma por metro quadrado, certo? Ou, muito mais comum, a tonelada por hectare, dependendo do tamanho das lavouras, né? Se são lavouras pequenas, a gente usa o quilograma por metro quadrado, tá? Se forem grandes áreas de produção, a gente utiliza a tonelada por área, ok? Muito bem. Então, exemplo 2, tá? O agricultor que plantou beterrabas em um canteiro de dimensões 50 centímetros por 2,8 metros, que é o agricultor do exemplo 1, né? Ele conseguiu colher 4,48 quilogramas de beterraba, tá? Então, isso foi a massa de beterrabas colhida pelo produtor, certo? Então, determinar qual é a produtividade que ele obteve dessa lavoura dele de beterrabas, né? Qual foi a produtividade? Muito bem. Primeira coisa, os dados, né? A largura, então, ali do meu canteiro, 50 centímetros, que equivalem a 0,5 metros. O comprimento, 2,8 metros. Tá? A massa colhida de beterrabas, 4,48 gramas, certo? E aí ele quer saber qual a produtividade. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, calcular a área do canteiro, né? Então nós vamos ter lá 2,8 vezes 0,5, 1,4 metros quadrados. É a mesma coisa do exemplo anterior, porque é o mesmo canteiro, certo? Muito bem, então, ele tem uma área lá plantada de 1,4 metros. Aí, para calcular a produtividade, o que a gente vai fazer? A produtividade a gente calcula fazendo a divisão entre a massa produzida, né, por aquela cultura, dividido pela área em que ela foi plantada. Então, nós vamos ter a massa produzida, são 4,48 quilogramas, tá? Dividido pela área deste canteiro, que é 1,4 metros quadrados, tá? E aí, fazendo a divisão 4,48 dividido por 1,4, é preciso montar essa conta, tá, gente? Aqui eu estou colocando de maneira direta, mas vocês treinem esse processo de divisão. Monta a conta, 4,48 dividido por 1,4, iguala o número de casas decimais, corta a vírgula, faz a divisão, tá? E aplica a ideia dos algarismos significativos, tá? Então, ali a gente tem 2 algarismos significativos na área, a resposta com 2 algarismos significativos, tá? Então, a produtividade que nós vamos obter ali é de 3,2, tá? Quilogramas por metro quadrado. Escuta, ó, gravar aula em casa é isso, né? Agora nós temos aí o produtos da JJ Guimarães passando, né? Vou cobrar deles o comercial aqui. Essa é a realidade de gravar em casa. Eu não vou cortar isso para vocês verem que professor também sofre nesse negócio de AER, tá, gente? Não é fácil, não. Vamos adiante, tá? Então, determinamos a produtividade do nosso canteiro ali, né? Do nosso agricultor que plantou beterrabas, tá? Ele conseguiu ter um resultado de produtividade, então, de 3,2 kg por metro quadrado. Muito bem, adiante, tá? Observação ali, ó, tá? Quando eu posso ter um canteiro pequeno, mas eu posso ter um produtor que vende, que planta hectares, né, de beterraba. Como é que eu faço a transformação da produtividade de quilograma por metro quadrado para tonelada por hectare? Tá? Então, ali, ó,
Quando eu calculo em quilograma por metro quadrado e quero transformar para tonelada por hectare, basta que eu pegue a resposta e multiplique por 10. Tá? Então, neste caso aqui, se esse agricultor tivesse uma lavoura de 10 hectares plantados de tomate, qual seria a produtividade dele em toneladas por hectare? Pego a produtividade que está em quilograma por metro quadrado e multiplico por 10. Então, o 3,2 multiplica por 10, eu vou obter, então, 32 toneladas por hectare, né, a produtividade da beterraba nessas condições aqui, tá? Então, quando eu tiver a produtividade em tonelada por hectare, para passar para quilograma por metro quadrado, basta dividir por 10, tá? Então, de quilograma por metro quadrado para tonelada por hectare, multiplica por 10. De tonelada por hectare para quilograma por metro quadrado, divide por 10. Muito bem, vamos adiante. Densidade do solo agora, tá? O conceito de densidade do solo é o seguinte, é definida, então, né, a densidade do solo ela é definida como sendo a razão é a divisão, né, existente entre a massa de uma amostra de solo, que ela é seca a 105 graus, para não ter umidade, tá? E a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros, que são os espaços vazios no solo, tá? Então, todo solo tem lá porosidade, né? Os espaços ocupados por ar, tá? Esses espaços vazios contam, então, para o volume total ocupado pelo solo, tá? Então, como é que vai ficar isso? A equação está ali, ó. A densidade do solo será a massa sólida da amostra, né? Excluído a parte líquida, porque ele foi seco, tá? Então, a água evaporou, tá? Dividido pelo volume total desta amostra seca, certo? As unidades, a unidade para densidade de solo, a gente vai trabalhar com as unidades de grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Basicamente, são essas duas unidades que a gente aplica, tá? Grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Muito bem. Então, ali, ó, de maneira geral, pode-se afirmar que quanto mais elevada for a densidade do solo, maior será a sua compactação e a estrutura degradada. Tá? Então, mais degradado é o solo, quanto mais compactado, mais degradado é o solo. Por consequência, menor será a porosidade total, tá? E, como consequência disso, maiores serão as restrições para o crescimento do sistema radicular, ou seja, o crescimento das raízes, né? Do que for do crescimento radicular e do desenvolvimento da planta, tá? Então, se tiver muito compactado o solo, a raiz vai encontrar dificuldade de crescer. E se a raiz de uma determinada cultura não cresce, a planta não desenvolve, tá? Então, isso é uma relação direta, certo? Então, recomenda-se solos pouco densos, né? Porque um solo pouco denso, ele é muito aerado, tá? E aí você tem propensão de desenvolvimento de micro-organismos que possam colaborar, né, com o desenvolvimento aí da planta, como minhocas, por exemplo, tá? Não micro-organismo, minhoca não é um micro-organismo, mas, enfim, uma série de outras coisas, tá? Então, recomenda-se, então, solos pouco densos para culturas produtoras de tubérculos, tá? Como, por exemplo, mandioca, batata, a própria rabanete, rabanete e a beterraba, né? Eu pensei numa e falei outra, tá? A beterraba, se você tiver um solo muito compactado, a sua beterraba não vai desenvolver, tá? Então, a densidade do solo também pode interferir na germinação das sementes, tá? Então, um solo bom é um solo que não seja muito compactado, certo? Então, isso é uma coisa muito importante e vocês vão estudar isso também em Agri 1 com o professor Bruno, tá? A influência da densidade do solo na produtividade, nos sistemas de produção e de plantio, ok? Vamos lá, exemplo 3, tá? Um estudante de agropecuária resolveu, então, determinar a densidade do solo de uma determinada propriedade. Para tanto, ele coletou uma amostra do solo, cujo volume total é de 250 centímetros cúbicos e cuja massa total é de 450 gramas. Qual o valor da densidade do solo encontrado pelo estudante de agropecuária? Então, vamos lá. Primeiro, os dados, separando os dados. O volume total,
do solo é de 250 centímetros cúbicos, a massa total do solo, depois da secagem, é de 450 gramas, tá? E aí quer saber qual a densidade deste solo. Como é que a gente vai calcular a densidade do solo? Vai dividir a massa total pelo volume total. Então, eu vou ter 450 gramas dividido por 250 centímetros cúbicos. Simplifica o 0 e o 0, divide 25 por 45. Eu posso até simplificar isso por 5, né? Se eu simplificar por 5, eu vou ter 9 dividido por 5. Tá? 45 dividido por 5 dá 9, 25 dividido por 5 dá 5. Então, eu vou dividir 9 por 5. Faço lá a divisão 9 por 5, obtenho como resposta 1,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso é que eu obtive para a densidade desse solo. Muito bem, observação. Para transformar o valor da densidade do solo de gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar o resultado por 1000. Tá? Então, neste exemplo aqui, se eu quisesse determinar a densidade do solo em quilograma por metro cúbico, pegaria essa resposta de 1,8 gramas por centímetro cúbico, multiplicaria por 1000 e obteria, então, o resultado de 1.800 quilogramas em cada metro cúbico deste solo. Tá? Então, importante essa relação de conversão, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Tá? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. De quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por 1000. Muito bem, vamos adiante. O outro conceito, então, relacionado à densidade, é o que a gente chama de taxa de lotação. Tá? Isso também está lá no material do professor Juliano dessa semana que eu vi. Tá? Ele mandou e eu li lá. Tá? A taxa de lotação, então, na verdade, ela mais é do que a relação entre o número de unidades animais, tá? Que é aquilo que a gente já viu nas aulas lá do início, tá? A unidade animal, então, UA é a unidade, né? E a área pastejada pelos animais durante um período de tempo, tá? Este índice, taxa de lotação, ele auxilia na definição do manejo, né, e no estabelecimento da demanda por alimentos, então visando o bom aproveitamento das pastagens pelos ruminantes, certo? Então, essa informação, taxa de lotação, ela é muito importante para a gente saber se a pastagem está dando conta de suprir as necessidades de alimento do animal ou não, tá? E esse conceito, taxa de lotação, ele será bem abordado e trabalhado pela professora de Zoo 1, tá? Professora Rita, certo? Muito bem. Como é que a gente calcula, então, a taxa de lotação? Bom, é o número total de unidade animal dividido pela área pastejada. Qual vai ser a unidade da taxa de lotação? A unidade da taxa de lotação é unidades animal por hectare. Tá? Geralmente é essa unidade que a gente trabalha. Unidade animal por hectare, certo? Essa é a unidade da taxa de lotação. Muito bem. O uso da unidade animal no cálculo da taxa de lotação, tá? Então, por que a gente usa a unidade animal e não a massa simplesmente dos animais, né? Porque a gente usa isso porque tem o objetivo de padronizar, né, o efeito das diferentes categorias animais sobre o pasto. A gente já tinha visto isso lá nas aulas iniciais, tá? No Brasil, então, a unidade animal ela tem sido considerada como o equivalente à massa de 450 quilogramas, né, de peso vivo de um bovino, certo? Então, essa definição ela não leva em consideração o potencial de consumo de forragem dos animais, tá? A taxa de lotação deve ser compatível com o rendimento forrageiro da pastagem, e aí vocês vão estudar com a professora Rita que tem diferentes tipos de pastagem que rendem, né, determinada quantidade de energia para o animal, então isso é muito importante, mas é lá que vocês vão estudar isso mais detalhadamente, tá? E é importante também definir, né, que essa taxa de lotação vai depender da espécie forrageira, tá? E das práticas de manejo, como adubação, suplementação para o animal, irrigação e sistemas de pastejo, tá? Então, isso tudo vai ser muito bem aprofundado pela professora Rita no momento adequado, tá? Mas quando ela trabalhar isso lá, ela já vai trabalhar com a ideia de que vocês têm
claro o conceito de taxa de lotação que estudaram na física, certo? Muito bem. Vamos lá. Exemplo 4, tá? Exemplo 4 diz ali para nós o seguinte, ó. Um criador de gado de corte possui uma fazenda com uma área de 160 hectares, né? E 135 animais com uma massa média de 400 quilogramas cada um. Tá? Então, ele tem lá nessa fazenda de 160 hectares, 135 animais com uma massa média, né, de 400 quilogramas cada um. Determinar, então, a taxa de lotação dessa fazenda. Como é que a gente vai determinar a taxa de lotação? Vamos lá. Primeira coisa, dados do problema. Qual é a área que a minha fazenda tem? 160 hectares. Qual é o número de animais? 135 animais. Qual a massa média de cada animal? 400 quilogramas. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar para poder resolver o meu problema, né, é determinar quantas unidades animal existe nessa fazenda. Tá? Depois que eu conseguir determinar qual é a quantidade de unidade animal que eu tenho nessa fazenda, aí eu passo para calcular a taxa de lotação da fazenda. Então, a primeira coisa, calculando então a quantidade de unidades animal na fazenda. Como é que eu vou calcular a quantidade de unidades animal? Eu vou pegar a massa total, tá? E vou dividir pela massa padrão de uma unidade animal, né? Que para nós é definida aqui no Brasil como 450 quilogramas, então, de peso vivo do animal, certo? Então, eu vou ter ali, ó, como eu tenho 135 animais, a massa total dos animais dessa fazenda será o número de animais, 135, vezes, tá, a massa média, então, de cada animal, que é 400 quilogramas. Então, eu vou ter 135 vezes 400 quilogramas, dividido, então, pela massa de a massa de uma unidade animal, que é 450 quilogramas, tá? 135 vezes 400 será igual a 54 mil quilogramas, dividido por 450 quilogramas. E essa divisão, 54 mil quilogramas dividido por 450 quilogramas, será igual ao resultado de 120 unidades animal. Tá? Então, 120 unidades animal é o que eu tenho nessa fazenda. Bom, agora que eu obtive, então, né, calculamos a quantidade de unidade animal na fazenda, a gente vai partir para calcular, então, a taxa de lotação, né, dessa fazenda. Como é que a gente vai calcular a taxa de lotação? É a quantidade de unidades animal que tem na fazenda dividida pela área ocupada por esses animais, né? Então, a nossa taxa de lotação será 120 unidades animal, que a gente calculou na primeira parte, dividido pela área total ocupada pelos animais na fazenda, que o problema forneceu, que é de 160 hectares. Tá? Aí, quando eu efetuo a divisão 120 por 160, obtenho como resposta 0,75 unidade animal por hectare. Tá? Então, essa é a taxa de lotação desta fazenda, 0,75 unidade animal por hectare, certo? Muito bem, vamos então para nosso último exemplo aqui de densidade aplicada na agropecuária, né? Que é a densidade máxima de carga, tá? Bom, o transporte rodoviário de animais, né? Ele deve ser realizado em veículo adequado à espécie transportada, respeitando-se então os princípios de bem-estar animal. Vocês vão estudar muito isso ao longo do curso, bem-estar animal, tá? E as densidades de cargas recomendadas no anexo 1 da Instrução Normativa número 46 do Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é aquilo que a gente chama de MAPA, né? O MAPA é o Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então, essa Instrução Normativa número 46, ela regula a questão de como se pode fazer, então, o transporte dos animais, tá? E o anexo 1 define, então, essas densidades de cargas recomendadas, ok? Muito bem, como é que a gente vai calcular, então, a densidade de carga máxima, né? A densidade de carga vai ser o número de animais dividido pela área ocupada por eles no transporte, tá? Qual vai ser a unidade da densidade de carga? A unidade da densidade de carga é animais por metro quadrado, certo? Muito bem. E aqui está um recorte, então, um recorte pequenininho desse anexo 1
da instrução normativa número 46, tá? Então, eu peguei só um recortezinho pequenininho, que ele tem ali, ó, a recomendação para a densidade máxima de carga, né, em veículos de transporte terrestre, então, para bubalinos, bovinos, caprinos e ovinos, né, dividido de acordo com a tabela que aí está, certo? É um exemplo para vocês. Muito bem. Exemplo 5, tá? O criador de gado de corte do exemplo 4, do exemplo anterior, né, precisa enviar os 135 animais para o abate quando esses atingem uma massa média de 520 kg cada. Tá? Vamos imaginar que todos vão atingir no mesmo ponto essa massa média. Tá? Usando a tabela de recomendação para a densidade máxima de carga em transportes terrestres para bovinos, tá? Que consta na instrução normativa número 46 do mapa, tá? E sabendo que as carretas boiadeiras que farão o transporte possuem uma área de 40 metros quadrados cada uma, determinar então o número mínimo de carretas necessárias para o transporte, tá? Então vamos lá, primeiro, os dados, o que nós temos? O número de animais, são 135 animais. A massa média de cada animal, 520 kg, tá? A área de cada carreta, 40 metros quadrados. E o problema quer saber, então, qual o número de carretas necessárias para fazer o transporte desses animais. Muito bem. Primeiramente, a gente precisa, né, determinar o valor da densidade máxima de carga em transportes terrestres de acordo com a instrução normativa 46, tá? Do mapa. E para isso a gente vai consultar a tabela que foi disponibilizada no slide anterior. Tá? Eu fiz um recorte dela e coloquei aqui, para a gente poder visualizar. Tá? Então, no caso de bovinos ou bubalinos, tá? Para uma massa que está na faixa de entre 500 e 550, então vai ser a faixa de os animais aqui tem 520 a massa média, então vai ficar na faixa de 500. Então, a densidade máxima permitida, né, nessa instrução normativa é de 1 animal por metro quadrado. Tá? 1 animal por metro quadrado. Muito bem. Então, agora a gente já sabe a densidade máxima permitida. 1 animal por metro quadrado. Está ali, ó, a densidade máxima de carga vai ser de 1 animal por metro quadrado. Logo, será necessário uma área total de 135 metros para realizar o transporte desses animais. Tá? Então, eu já sei qual é a área total que eu preciso para respeitar a instrução normativa, 135 metros quadrados. Então, agora eu vou calcular o número de caminhões. Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu sei a área total que eu preciso e sei a área de um caminhão, para saber quantos caminhões eu preciso, eu vou dividir a área total pela área de um caminhão. E aí eu vou obter o número de caminhões. Neste exemplo aqui que nós temos, né, a área total será 135 metros quadrados, porque é 1 metro quadrado para cada animal, com essa faixa de peso, tá? Dividido, então, pela área de cada caminhão, que é de 40 metros quadrados. Então, vai ficar 135 metros quadrados dividido por 40 metros quadrados. Como eu tenho metro quadrado dividido por metro quadrado, vai simplificar o metro quadrado, vai sobrar um número sem unidade. Tá? Esse número sem unidade vai indicar o número de caminhões, certo? Bom, quando eu divido 135 por 40, eu obtenho como resposta 3,375. Tá? Só que observem, gente, aqui, como eu estou trabalhando com o número de caminhões, o número de caminhões não pode ser decimal. Eu não posso utilizar 3 caminhões e 0,375 de outro caminhão. Eu vou precisar um número inteiro de caminhões. Tá? Se eu pegar só 3 caminhões, eu não vou conseguir transportar todos os animais. Então, o número mínimo de caminhões necessário é de 4 caminhões para atender, né, não ultrapassar a densidade máxima de carga e poder transportar, então, todos os 135 animais. Perfeito? Bom, e com isso, então, a gente encerra essa parte da densidade, então, aplicada na agropecuária. Vocês vão ficar com 3 exercícios, né? A gente viu 5 aplicações. Algumas delas, vocês já têm exercícios com o professor Julian, que está relacionado a isso, tá? Aqui tem 3 exercícios para vocês trabalharem dentro deste conteúdo para fixação, tá, gente? Muito bem, então, tá? Com isso, a gente finaliza, então, essa aula que trabalhou a questão da densidade aplicada na agropecuária.
tá? E para fechar, então, voltamos aqui, né, com a nossa musiquinha. Tudo de bom, pessoal. Até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Valeu!